Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aumentar um pouquinho para mim aqui, por favor. Eu quero dizer que na quarta-feira nós teremos um culto de gratidão solicitado pela irmã Hélia, agradecendo a Deus pela sua recuperação e também do seu esposo, Coronel Almeida, que foram acometidos de Covid. Ele, inclusive, chegou a ter parada cardíaca e Deus teve misericórdia deles. Então, solicitaram um culto de gratidão e nós o faremos na quarta-feira, mas talvez até estejam me ouvindo agora aqui. Eu quero perguntar aqui, quantos aqui nesse auditório em algum momento tiveram Covid? Levanta a mão bem alta, senhora. Então você foi um vencedor. Na verdade, eu quero estender esse culto de gratidão, inserindo você, irmão, irmã, você que me ouve pela internet, que vem agradecer a Deus, né? Porque muitos sucumbiram, e eu penso que é uma oportunidade preciosa de nós agradecermos a Deus pela recuperação. Então fica aqui o convite, quarta-feira, 19h30, culto de gratidão ao Senhor, solicitado pela irmã Hélia e também pelo seu esposo, Coronel Almeida, e eu quero então estender para todos aqueles que têm no coração gratidão a Deus em razão dessa situação específica, que possam também participar desse momento de gratidão ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. O que eu vou compartilhar aqui nessa noite, eu já trouxe essa palavra há mais ou menos 1 ano e 2 meses atrás. E essa palavra me voltou ao coração, compartilhá-la nessa noite. Eu quero dar o seguinte título, não é? A escolha que muda a eternidade. Que descortina para nós a eternidade. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. São 2 versículos apenas. Fazem parte do Sermão da Montanha, que é o sermão mais extenso proferido pelo Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Eu vou ler outra vez. A palavra do Senhor Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Senhor Deus, fala-nos através da tua bendita palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Na vida, nós tomamos muitas decisões. Desde que nós acordamos até o momento em que repousamos, nós tomamos decisões. Você está aqui porque tomou uma decisão.
As coisas que você fez durante o dia foram resultados de decisões. Algumas decisões são triviais, são automáticas, são quase instintivas. Outras, no entanto, são vitais e precisam ser intencionais. Você consegue identificar na sua vida decisões triviais, que não tem lá grande importância. Eu vou calçar este sapato ou vou calçar aquele? Trivial. Eu vou vestir esta blusa ou aquela? Trivial. Eu vou comer o arroz antes do feijão ou vou comer o feijão depois do arroz ou vou comer os dois juntos? Trivial. Mas há decisões que são graves, que podem trazer consequências gravíssimas. Por exemplo, você vai ao médico, ele lhe dá um diagnóstico grave, detecta no seu organismo, através de sucessivos exames, que há um tumor. Um tumor que, se não for extirpado logo, comprometerá a sua saúde, colocando em risco a sua vida. O médico diz: você não pode demorar. É uma decisão que você precisa tomar logo. Você não pensa duas vezes. Há casos até de que a pessoa vai ao hospital fazer um exame e o médico consegue identificar que se trata de uma situação grave e aquela intenção de ir ao hospital e voltar para casa é totalmente alterada quando o médico diz: você não vai voltar mais para casa, você precisa ser operado hoje. Uma decisão vital. O texto é um dos mais sérios alertas do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Trata da eternidade. Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita. Uma decisão, uma escolha. Faz parte da conclusão do Sermão da Montanha, como disse no início. Depois de ensinar os seus discípulos sobre o caráter do cristão, depois de fazer uma radiografia do verdadeiro cristão, o Sermão da Montanha é uma radiografia do cristão. A palavra do cristão, a oração do cristão, o sentimento do cristão, a influência do cristão, o sentimento do cristão, a religião do cristão, e por aí vai. E já no epílogo do Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo, como que fechando com chave de ouro, ele então diz: entrai pela porta estreita. Na verdade, nós temos aqui um cenário que o Senhor Jesus apresenta de duas portas. Fala de dois caminhos. E fala também de dois destinos. Uma porta larga, caminho espaçoso, mas que leva à perdição, diz o texto. E muitos são os que entram por ela. Mas ele fala também de uma porta estreita, de um caminho apertado, que leva à vida. E são poucos, disse Jesus, que por ela entram. Na verdade, há que se decidir entre a porta larga ou a porta estreita. O caminho apertado ou o caminho espaçoso. Sabendo que
ambas as escolhas, de forma absolutamente clara, nos oferecem o destino de uma e o destino de outra. Aqui, o desafio de se escolher entre a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. O texto nos desafia a escolher a vida eterna ou a morte eterna. O texto nos desafia a escolher a perdição ou a salvação. Ninguém é forçado, preste bem atenção. Quando o Senhor Jesus Cristo diz entrai, Ele oferece a oportunidade de escolha, de decisão. Ninguém é forçado e nem pode ser forçado a entrar por uma ou por outra. Na verdade, Ele nos desafia a tomar uma posição. E eu quero, antes de caminhar nesse texto, e lhes apresentar algumas implicações dessa decisão, dizer que no cenário espiritual, coisa alguma pode acontecer na base da força. Precisa ser espontâneo, precisa ser voluntário, precisa ser intencional e precisa ser sincero. Caso em contrário, nenhuma validade tem. Por outro lado, o que Jesus coloca aqui nos ensina que ninguém pode se eximir de uma decisão. Isto porque até não decidir já é decidir. Ninguém fica isento. Não há o meio termo. Não há o caminho do meio. Ou uma coisa ou outra. É absolutamente impossível, do ponto de vista da eternidade, a isenção, porque a isenção já se torna uma escolha, já se torna uma decisão. Quero que você entenda que cada um de nós aqui está onde está, porque decisões foram tomadas. E antes de levantar as implicações dessa decisão de entrar pela porta estreita, quero dizer que toda decisão, toda escolha tem consequências. Toda escolha. Estou seguro, olhando para esse auditório, aqueles que me ouvem ver em casa, que se pudessem voltar no tempo, não teriam feito as escolhas que fizeram para não desfrutarem das consequências que estão desfrutando. Mas a gente não pode voltar no tempo. Não há nenhum mecanismo, nenhuma máquina do tempo, isso só na ficção do túnel do tempo, lá da minha juventude. É ficção entrar no tempo, entrar num túnel que nos permita voltar no tempo. Não é possível. Cada pessoa está aqui e está onde está, vivendo o que está vivendo, porque fez escolhas no passado, e as escolhas nós as tomamos sem levarmos em conta que as consequências são compulsórias, são inevitáveis. E eu quero então analisar esse texto, dois versículos tão fortes, quando o Senhor Jesus Cristo diz: entrai pela porta estreita. Mas fala também da porta larga. A decisão
de entrar pela porta estreita, ou não, em primeiro lugar, é inevitável. Não é para alguns. A decisão de entrar é para todos, mas entrar para alguns. Porque o Senhor deixa claro no texto que são poucos os que entram pela porta estreita, está no versículo número 14. Mas o convite é para todos. É inevitável. Ninguém escapa de tomar essa decisão. Ninguém. Ninguém. Você pode decidir o que entender decidir, mas decidir é inevitável. Queira Deus que esta palavra, que não é minha, salta do texto, brota dos lábios de Jesus, flui dos lábios do Mestre, fazendo para nós esse desafio. Entrai pela porta estreita. Segundo lugar, e eu acredito que a minha fala dessa noite vai ser bem curta, bem breve, é uma decisão intransferível. Embora o desafio tenha sido lançado para todos, a resposta é pessoal, é individual. O pai não pode decidir pelo filho. O filho não pode decidir pelo pai. A esposa não pode decidir pelo marido. E vice-versa. É uma decisão pessoal, intransferível. Não há procuração. Não há documento que autorize outro a tomar uma decisão por mim. Isso cabe no âmbito das relações humanas. Mas do ponto de vista espiritual é intransferível, é pessoal. Por isso Jesus disse: entrai pela porta estreita. Terceiro lugar, é uma decisão corajosa. Corajosa porque não segue com a maioria. Você observou que o Senhor Jesus nos dá a compreensão de que não é a maioria que opta pela porta estreita, pelo caminho apertado. Eu analisava esse texto, quando diz aí que apertado é o caminho, e um comentarista, ele descreve que essa ideia de um caminho apertado é como uma pessoa passando num desfiladeiro, com rochas muito próximas, e que ele só pode passar se apertando. Não dá para passar carregando alguma coisa. Não dá para passar sequer levando um objeto mínimo que seja. O indivíduo precisa se apertar e vai vencendo centímetro a centímetro a ideia de que é um caminho apertado mesmo. Isso aponta para o fato de que essa é uma decisão corajosa. Muitos são os que entram pela porta larga. Mas o texto diz que conduz à perdição. Querido amigo, eu quero nessa noite lhe encorajar a tomar a decisão corajosa. Perdoe-me a redundância. A decisão corajosa de entrar pelo caminho, pela porta estreita, caminho apertado, mas que conduz à vida. Você sabe por que é estreita? Porque não dá para manter-se do mesmo jeito. Não dá.
não é por nossa justificativa. Quando Jesus disse é um caminho apertado, porta estreita, porque implica em renúncia. Implica em renúncia. Mas em quarto lugar, estão comigo até aqui? É uma decisão perigosa. Decidir pela porta larga, caminho espaçoso, certamente conduzirá à destruição. É decisão perigosa, sabe por quê? Porque trata de coisas eternas. Perdição ou caminho da vida, salvação ou perdição. Nós estamos aqui, Jesus está aqui nos alertando para coisas que têm uma gravidade incomparável. Ele está nos alertando sobre a questão mais importante da realidade humana, que tem a ver com a eternidade. Você já me ouviu dizer que há duas dimensões de vida. Uma temporal, tem meio, porque tem início e tem fim. Cada um de nós aqui está no nível dessa vida temporal, esse nível medido por anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Na minha régua da vida, eu estou já num tempo bastante avançado, seguro de que tenho mais passado do que futuro, natural, mas eu não estou sozinho. Há muitos aqui, pelo menos na imaginação, tem mais futuro do que passado. Mas como o final da régua é uma incerta, significa dizer que ninguém pode, com segurança, dizer eu tenho mais futuro do que passado. Uma decisão perigosa tem a ver com a eternidade. Eu sei que vai se tornando assim muito escassa a pregação que fala de eternidade. É muito mais fácil trazer uma palavra de promessa, de vitória, celebrando muitas vezes um triunfalismo irreal, como se o fato de servirmos a Deus nos isenta de dificuldades. Nenhum de nós está livre de enfrentar qualquer tipo de dificuldade que qualquer pessoa vive. Eu sei que não faz parte do cardápio teológico contemporâneo mensagens do tipo: há um inferno a ser evitado e há um céu a ser procurado, porque não atrai muito, não impressiona muito. Não há atrativo numa campanha de alerta quanto à eternidade sem Deus. Isso não atrai muito. Mas se fizermos uma campanha com outra perspectiva, eu sei que isso não agrada muito. É mais fácil falar prosperidade, é mais fácil falar de vitória. Claro, Deus é um Deus de vitória, nós acabamos de cantar aqui. Mas precisamos pensar em vitória não na perspectiva temporal, porque se pensarmos em vitória na perspectiva temporal, muitos entram em crise quando oram por um problema e Deus diz não. E Ele continua sendo Deus. Então é uma decisão perigosa. Trata de duas coisas eternas. Mas em quinto lugar, a decisão de entrar pela porta estreita ou pela porta larga
trilhar o caminho apertado ou o caminho espaçoso, um levando à perdição e outro levando à vida, é uma decisão sábia. O texto diz, se um leva a vida e outro leva a morte, quem tem bom senso vai escolher o caminho que leva à vida. É sábio, é sensato, mas nem todo mundo tem sensatez para tratar dessas coisas. A Bíblia diz, nos lábios do Senhor Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Decidir pela porta estreita é ter a segurança de estar na presença do Senhor Jesus. Como lhes disse, ninguém é forçado, mas todos são convidados, todos são encorajados, e esta é uma decisão sábia. Por fim, que nós aprendemos que esta também é uma decisão urgente. Uma decisão urgente. Não há como postergar. É uma decisão inadiável. Adiar uma decisão em relação à eternidade pode ser fatal. Eu me lembro de uma pessoa, à beira do seu leito, a morte se aproximava, e eu estava lá. E perguntei para aquela pessoa, você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador? O cheiro da morte estava chegando. Não havia muito tempo a perder. Foi talvez uma das experiências mais tristes que eu vivi nesse sentido. Porque eu não posso imaginar que vai dar tempo para eu voltar. E eu preciso alertar a pessoa em relação à eternidade. Falei de Jesus, você quer entregar a vida a Cristo? E eu ouvi uma resposta trágica. Pastor, o senhor sabe, eu preciso ainda pensar um pouquinho. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Queira Deus que lá no último momento, na solidão daquele hospital, naquele leito de dor, queira Deus que aquela pessoa tenha podido segurar a mensagem. Mas ali, enquanto o pastor estava encorajando a pessoa a tomar a decisão, ela decidiu postergar, decidiu adiar. E pelo menos do ponto de vista humano, foi tarde demais. A qualquer momento a nossa história temporal pode chegar ao fim. E o que decidimos hoje define a nossa realidade depois. Simples assim. Alguém disse, e eu gostei dessa frase, há 1 milhão de portas que conduzem à perdição, mas não há uma sequer que permita uma pessoa sair de lá. Olha que força dessa frase. Há 1 milhão de portas que conduzem à perdição, mas não há uma sequer que permita uma pessoa sair de lá. Quero que você entenda, eu estou caminhando para o fim, que o Senhor Jesus não divide os homens entre brancos e negros, ricos e pobres, instruídos e incultos.
ele nos divide em duas classes, à luz do texto. Aqueles que estão entrando pela porta estreita, trilhando o caminho apertado, que conduz à vida, e aqueles que estão entrando pela porta larga, pelo caminho espaçoso, que conduz à perdição. A pergunta que eu quero lhe fazer já quase no final da minha fala é a seguinte: em qual das duas você tem entrado? Você entendeu quando falamos que é pessoal? Em qual delas você tem entrado? Ou em qual delas você quer entrar? Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, o texto na Nova Versão Internacional diz assim: eu ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Urgente. No texto de Hebreus, capítulo 4, verso 7, também da Nova Versão Internacional, diz assim: se vocês ouvirem a sua voz, Hebreus 4, 7, NVI, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Entendeu? O Evangelho é tão simples que não exige explicações complicadas, mirabolantes, simples assim. Eu quero nessa noite lhe desafiar a tomar uma decisão, uma escolha que muda a eternidade. Uma decisão inevitável, uma decisão intransferível, uma decisão corajosa, uma decisão